Eu estava, na semana passada, falando numa determinada denominação, até fui muito bem tratado, maravilhosos irmãos, e uma irmã, eu gosto das pessoas sinceras, sabe? Pastor, o senhor falou, e eu não vi o irmão dizer que tem mulher lá. Ô, minha irmã, toda aquela multidão, homens, mulheres, mas como Jesus diz que lá serão como os anjos, não gaste a sua mente pensando em homens, mulheres. O espírito não é nem macho nem fêmea, é neutro. Agora deduza como quiser. Se tiver desconfiança, bom, você não veio para a semente, mais hoje ou mais amanhã. Quando passar os umbrais da eternidade, você vai entender. Como eu pude entender. Oh, glória. Aleluia. Sabe, os seminários nem de leve tocam nesse assunto. Mas louvado seja o nome do Senhor. Não estou falando mal do seminário, não, por favor. Senhor, abençoa todos os seminários. Derrama do teu Espírito. Batiza com o Espírito Santo os reitores, diretores, professores. Queima todos no poder do Espírito. Amém. Isso é bom, é gostoso. Eu desejei coisa boa, viu? É isso. Coisa boa. Mas eu olhei assim para aquela multidão. Eu disse, quem são, Senhor? Ele disse, no meio deles é que tu deverias ficar. Todos os redimidos através dos séculos estão aí. Mas eles estão conversando, Senhor? E ele disse, lógico, todos se conhecem. Uma coisa que me intriga. O Senhor disse para o pastor João Carlos, estes são os redimidos, e esse é o lugar que você deveria ficar. Ora, se ele é um redimido, por que ele não estava lá? Ficamos na parte em que o Senhor me mostrou a grande multidão, depois de eu ter ficado maravilhado com a quantidade de seres celestiais naquele gigantesco coral. Eu gostaria que você pensasse assim numa festa, mas aquelas tremendas festas, santas festas, em que o povo amigo se encontra e de um lado do salão estão ali pessoas cantando, louvando o nome que é sobre todo nome. Esse nome é o nome de Jesus. Foi o que eu vi do lado de lá. É uma alegria que o vocábulo alegria não expressa realmente o que te aguarda do lado de lá. Nos aguarda do lado de lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A coisa que me chamou muito a atenção foi que naquela multidão eu podia ver, não contei, lógico, mas assim, grupos 100, 200 ou mais, assim. Não é que haja acepção de pessoas, não se trata disso. Não dá para 1 milhão, 100 milhões de pessoas conversar tudo ao mesmo tempo, mas é blocos conversando. Isso me chamou a atenção. Senhores, são todos jovens, e estão conversando. Desculpa a expressão, um bom bate-papo. Não sei se os paulistas usam esse termo, Sim. né? Aquela conversa amigável. Ele disse, aqui todos os redimidos se conhecem. E quando chega um novo, os outros apresentam. Eu disse, mas como, Senhor, que funciona isso? Na dimensão espiritual, o redimido conhece o redimido. Mas bem, não é aquela história de dizer, e fulano, ninguém lembra-se. Porém, quando se encontra, aquela atmosfera espiritual. Olha aqui, tem uma ideia. Já leu na Bíblia, principalmente em Mateus, quando Jesus, dos 12 apóstolos, escolhe 3, Pedro, Tiago e João, e sobem para a montanha, e lá Jesus é transfigurado. Aparecem 2 personagens. E note bem, eles não mostraram a carteira de identidade, dizendo, eu sou Moisés, eu sou Elias. Mas quando eles olharam, mas eles não, nenhum dos 3 apóstolos tinham conhecido Elias, nem Moisés, nem Elias. E nem havia fotografia na época. Como é que eles conheceram? É no sentido espiritual. Deram de cara e viram que era Moisés e Elias. Além disso,
a conversa agradável que os dois estavam tendo com Jesus. Lembra-se disso? Pois bem, tem uma pálida ideia do que realmente é do lado de lá. Todos conversando. E Jesus foi além, né? Ele disse, no meio dessa multidão, duas pessoas muito queridas, teus pais estão lá. Oh, glória. Isso, nunca tive dúvida que eles estavam lá, lógico. Eles estão lá, continuam lá. E não demora muito, eles vêm com o mestre. Quando o mestre vier a essa terra tirar a igreja gloriosa. Você pertence à igreja gloriosa? Eu não perguntei denominação, eu digo a igreja gloriosa, que é a pedra fundamental, é Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Pois bem, o Senhor me mostrou e nisso ele olhou em direção de lá para cá, olhando para aquele pórtico que eu chamo portal da eternidade. Ele não me disse que é o portal da eternidade, eu que chamo. Porque depois daquele pórtico, nós não nos lembramos de nada da terra, não? Preste bem atenção o que aconteceu. Ele olhou assim e disse, vais ter que voltar agora. Embora eu não me lembrava nada, digamos, de negativo, mas aquela história de dizer, vais voltar, você gostaria de voltar de um lugar onde só há gozo, alegria, satisfação? Eu creio que você não gostaria de sair dali, não é verdade? Pois bem, foi o que eu senti. E o Senhor disse, vais voltar, tem um plano na tua vida, por um período, ele não me disse quanto tempo, que vais dar o teu testemunho. Note bem, ele não disse vais dar o teu testemunho. Há muita gente por aí dando testemunho. Ele disse, vai dar o teu testemunho. E me levou de volta para aquela antessala. E na antessala, chegamos junto daquele túnel que eu disse na primeira oportunidade, que era como se fosse de cristal. E olhando de lá para cá, note bem, quero deixar bem claro, ninguém neste exato momento que está do lado de lá está debruçado olhando para cá. Isso é perder tempo olhar para este vale de sombra e de dor que é a terra. Mas ele me mostrou, eu vou te mostrar porque tu vais voltar e muitos vão querer saber. Então, verifica bem o que eu vou te mostrar. Sabe o que ele me mostrou? Olhando de lá, porque Jesus está te vendo agora. Não somente te vendo, como ele sabe o que estás pensando e o que estás arrazoando, se é que tu tem coração, arrazoando no coração. Mas existe isso, existe. Depois você dá uma olhadinha no capítulo 2 de Marcos, quando ele curou o paralítico. Primeiro ele disse, perdoado estão os teus pecados. E os doutores em teologia, grandes entendidos em teologia, fariseus, saduceus, começaram a criticar. Eles sabiam o poder de Jesus, eles não criticaram Jesus aqui, na mente. Ele diz assim, por que arrazoais, isto é, aqui no coração? Então, eu sempre digo, coração e mente e lábios tem que ter uma sintonia, porque você não adianta falar uma coisa, pensar outra e arrazoar outra. Jesus está vendo mesmo o que você está pensando agora, cuidado, hein? E não somente vendo, está sendo registrado. Depois eu vou contar como é que eu sei disso. Ele me mostrou. Então, ele disse, vem cá que eu vou te mostrar. Mostrou esse corpo. Esse corpo aqui já foi cadáver. Por 30 minutos, mas foi. Estava com a cabeça pendida para o lado, sem vida. Aquelas 30 senhoras, teimosamente, continuavam insistindo. E não sei o que você vai achar, também pouco me interessa. Aquelas 30 senhoras de 4 denominações, estavam orando
constantemente em línguas estranhas. Que horror, o diabo não gosta disso. Você sabia? O diabo tem horror que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. O diabo não gosta que você fale no poder do Espírito Santo. Ele tem razão. Ele quer que a igreja seja ignorante. Quer ser ignorante? Continua, lógico. Mas a Bíblia diz que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aquelas senhoras de 4 denominações, 30 senhoras cheias do Espírito, oravam em línguas. Não se escandalize, foi assim, eu tenho que contar como foi. Sem uma saber da outra o que estava orando, que nenhuma tinha dom de interpretação daquele grupo das 30, a não ser aquela médica que agora estava lá no quarto, onde meu corpo estava inerte, junto com outro médico, e um grupo de pessoas que começaram a chegar, porque o telefone começou a funcionar, né? O pastor João morreu e tal, começaram a chegar pessoas. E todos num clamor tremendo. Você pense se você estivesse do lado de lá, e Jesus te desse uma oportunidade, como deu para mim, olha lá. Me deu um gozo profundo de ver o amor e o carinho que naquele momento eles estavam externando. Tá? Você viu? Olha o que eles estão dizendo. Interessante que muitas vezes, embora eu me considerava um pastor renovado, mas às vezes quando passava assim na frente de uma igreja, um pouquinho barulhenta, né? Muito aleluia, muito falar em línguas, eu ficava preocupado. Bobagem minha, não tem nada que me preocupar, cada um cuida de si, né? Mas eu ficava preocupado, sabe o quê? Jesus, tem misericórdia, esse barulho, como é que deve chegar aí? Olha, meu irmão e minha irmã e meu amigo, chega numa sonoridade tremenda. Que coisa. É uma coisa que, com a nossa mente terrena, nem de leve nós podemos pensar o que realmente, nesse exato momento, está acontecendo lá de lá. Enquanto eu estou falando e você está pensando positivamente ou negativamente. Você tem direito de agir como quiser. Agora, não esqueça, mais cedo ou mais tarde, você vai passar por onde eu passei. Meu amigo, o Senhor disse, olha lá. E eu olhei. O clamor como sobe aqui. E eu podia ouvir distintamente, Senhor, nós cremos na Tua palavra. E na Tua palavra, a Bíblia, escrito está, quando 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, ali Tu estás. Nós cremos que Tu estás aqui. E cremos que a Bíblia é a Tua palavra. Mas agora, estás nos ouvindo? Manda o pastor João Carlos, cheio de vida e saúde, de volta. Que coisa. Agora você vai rir. Eu disse, mas senhor, me deixa aqui. Por quê? Daquele pórtico da eternidade, de glória, do lado de cá a gente lembra-se. A terra e tal. Naquele momento comecei a me lembrar uma série de coisas e eu disse, me deixa ficar aqui. Ele disse, não. Hoje, não sei porquê, não perguntei. Hoje estou mandando 17. Dos 17, agora, em dezembro, eu estava pregando em Brasília, conheci uma senhora que morreu na cidade de Recife. Meu coração esteve apenas 30 minutos de férias, parado. Mas aquela senhora, você que está achando que 30 minutos é demais, pense bem, ela esteve exatamente 6 horas, é muita coisa, né? No necrotério, quando repentinamente Jesus está na hora de voltar. Agora, imagina só, há quantos dias eu estou falando, quantos programas? Apenas 30 minutos. Pense bem, esta senhora em Brasília, crente em Jesus, ficou 6 horas. Não dá nem para imaginar, né? Foram momentos gloriosos. Eu fiquei uma tarde inteira, eu e a minha esposa e um grupo de pastores, ouvindo o que aquela senhora estava contando. Se ela tivesse escutado o meu testemunho, eu ia dizer, ela copiou.
pelo menos a entrada no túnel, Que tudo coisa. aquilo é mais idêntico. E uma coisa, hein? Uma senhora que não sabe ler, não sabe escrever, bem simplesinha. Mas, quando ela passou por lá de lá, Jesus colocou na sua mente espiritual textos bíblicos que ela cita com uma clareza. É coisa assim, é uma delícia, sabe? Ouvi-la dar o seu glorioso testemunho. Amém. Depois ficamos assim, orando um bom tempo. E eu prometi agora, no mês que vem, ó, eu vou retornar, quero ver se tiro uma fotografia com ela e gravar, porque eu já não esperava. Foi um encontro assim, marcado pelo senhor. Convidaram para almoçar numa casa e convidaram aquela senhora. E os donos da casa sabiam, né? Uhum. Mas nós não sabíamos. Foi um encontro glorioso. Pois bem, o senhor disse assim, agora você vai voltar, mas antes eu vou te mostrar algumas coisas. A parede, assim, daquela antessala, o senhor simplesmente, ele estala os dedos assim, e fica como se fosse um gigantesco telão. E começou a passar toda a minha vida. É o que você está ouvindo. Ele disse, está registrado a vida de todo ser humano. E veio passando, passando. E em dado momento, quando eu tinha mais ou menos a idade de 6, 7 anos, eu fiz uma travessura que não devia ter feito como criança. Não é nada de imoral, não. Muitas pessoas, quando dizem assim, travessura, já pensam em imoralidade, não. Criança muito pobre, fui visitar um filho de uma amiga de minha mãe, uma família muito rica, e o menino tinha muitos brinquedos. E eram tantos brinquedos que ele disse, pode brincar. E eu ficava olhando. Era demais para mim, eu que tinha brinquedo de latinhas de folha vazia, que eu imaginava que era um carrinho, né? Porque meu pai era muito pobre, minha mãe muito pobre. Mas quem dera que todo ser humano fosse pobre como meu pai e a minha mãe, mas ricos. Amém. Da graça lá de cima. E souberam fazer de mim um homem de valor, glória a Deus. Amém. Nasci numa classe pequena e eles me levaram até a faculdade. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiz alguma coisa que não devia ter feito. Tinha tantas caixinhas de espoletas, aquelas caixinhas de colocar nas pistolinhas. Para que eu precisava de uma coisa daquela? Eu não tinha pistolinha. Não, aqueles revólver, colocar pá. E eu tinha tanta ali, peguei uma e coloquei no bolsinho da camisa. Todo mundo estava vendo. Coisa de criança, menino de 6, 7 anos. Só que eu tinha uma mãe, que todas as mães tinham que ser assim. Cheguei em casa, ela viu, ô menino, com que dinheiro você comprou isso? Eu não comprei, porque uma coisa que eu aprendi era não mentir nunca. Porque se eu mentisse, ela viesse descobrir, a punição era dupla. Então eu já falava a verdade. Não, tinha tanto na casa do William. Mas, meu filho, você pegou sem pedir? É, tinha tanto. De fato, devia ter mais de 100 daquelas caixinhas. Uma mais, uma menos. Elas, qual foi a mão? Esta. Ela me deu 25 chineladas na mão. E jamais vou esquecer o que ela disse. Hoje, mamãe te pune, para amanhã depois, as autoridades constituídas não se ver obrigada a te punir severamente. E vai dobrar o joelho e pedir perdão a Jesus. Porque o que você fez é roubo, é pecado. Isso aí para mim era fim de mundo. E o pior, sabe o que foi? 2 dias depois, fomos à cidade, nós morávamos para o interior, devolver a caixinha e pedir perdão. Bom, você vai dizer, que história, o que tem que ver? Preste atenção, uma coisa de criança, né? Até isso, Jesus. Vinha passando a minha vida, desde o dia que eu fui à frente, com 3 anos, junto com meus pais. Lindo de ver aquilo assim. De repente, veio na sequência, e eu deduzi, lá vem o que eu fiz que não devia fazer. Só que estava apagado, mas dava para notar que alguma coisa fora registrada. E agora estava...
Como se você tivesse feito um desenho num quadro negro e depois rapidamente apagasse. Dá para ter uma ideia? Quando você era criança, nunca mexeu no quadro negro no colégio, e alguém gritava, aí vem a professora, né? Pois bem, eu disse para Jesus assim, Senhor, o que está registrado ali? Sabe o que ele disse? Não sei. Como não sabe? Quando eu perdoo, eu esqueço. Aleluia. Então dá glória a Deus, meu irmão. Se você fez alguma coisa errada, eu era uma criança. Mas quando eu dobrei os joelhos, Senhor, me perdoa, foi apagado. O sangue de Jesus tem poder. Amém. Nós temos aprendido que Deus é um Deus de graça, de amor, de perdão. Aleluia. E como é gostoso a gente saber que um dia nós poderemos comparecer diante da presença do Deus que é 3 vezes santo, porque fomos lavados pelo sangue de Jesus. Se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, se você ainda tem os seus pecados marcados na sua mente, saiba que esses pecados fazem separação entre você e Deus. Mas se você entregar o teu coração a Jesus, eles serão perdoados. E a palavra de Deus diz que Ele os lança no fundo do mar, na mais profundeza dos mares. Então, que você possa fazer isso hoje, entregar a sua vida para Jesus. Pastor João Carlos, deseja aí a paz do Senhor para os nossos queridos telespectadores e continue falando sobre aquilo que o Senhor viu do outro lado da vida. A paz do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja abundante na sua vida, agora e sempre. Amém. É um prazer muito grande continuar conversando com os senhores e as senhoras. Ontem eu falei que Jesus mostrou para mim, olhando naquele túnel de cristal, como se fosse um túnel de cristal, para cá. Eu quero deixar bem claro, as pessoas que estão lá não estão vendo aquilo, viu? É que eu ia voltar e ele me mostrou para poder contar para as pessoas. Entre a sequência de coisas que o Senhor me mostrou, note bem, 1986. Dizer hoje não tem o efeito que causou naquela época. Em 86, mês de maio, eu e minha esposa estivemos durante 60 dias na Europa. O problema meu deu em agosto, mas em maio. E estivemos em Berlim. Eu não ia a Berlim, mas naquela época a companhia Panam fazia escala em Berlim e tivemos que aguardar 4 horas. Um voo que levaria depois para Copenhague, na Dinamarca. Então tivemos a oportunidade, eu e minha esposa, de ver aquele famoso muro que separava as duas Alemanhas, a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Não discuto pontos de vista políticos. Eu não sou político e Jesus e Deus também não são políticos. Mas o Senhor me mostrou, ele disse, sabes o que é isso aqui? É, naquele grande telão. Eu estive lá, Senhora. Este muro, olha o que o meu pai vai fazer. Ele estalou os dedos e o muro ruiu. Eu disse, o que significa isso? Preste bem atenção ao que eu vou dizer. Muita gente me criticou, num bom sentido, quando eu contei isso em 86. Um amigo meu, um pastor, amigo mesmo, num bom sentido, ele disse, mas pastor João, você tem razão, isso é humanamente impossível. Lógico, é humanamente impossível, mas para Deus, tudo é possível. É verdade. E o Senhor fechou a mão assim e disse, aquele regime, durante 70 anos, tem dito que meu pai não existe. Paciência de meu pai está esgotando. Quando o muro cair, dará início à contagem regressiva do dia que eu vou vir buscar a minha igreja. Aleluia. Então já estamos avançados, né? Já faz bom tempo que aquele muro caiu. Não se discute
princípios políticos. Ele não disse partido ABC, ele não tocou nisso. Só tocou, foi os princípios ateístas, né? Que Deus não existe. A paciência de Deus esgotou. Vai derrubar aquilo, os exércitos voltarão para suas bases. E ele me mostrou uma coisa impressionante. Ele me mostrou a bandeira da União Soviética descendo do mastro, lá no Kremlin, isso, em 86, e subindo uma bandeira tricolor. Em 86 eu disse, o senhor me mostrou que a Rússia vai dar provisoriamente liberdade aos estados aglomerados e a bandeira terá 3 cores, vermelha, azul e branca. Fui muito criticado, viu? Agora precisa ver a cara dos que me criticaram quando trocaram a bandeira, né? Mas é provisório, viu? Para a Rússia vai vir um regime pior do que o anterior. Mas não vamos discutir isso. Outra coisa que o senhor me mostrou é que vai haver uma tríplice aliança de 3 grandes religiões, que eu não vou dar o nome para evitar problemas. São 3 poderosas religiões. Ele me disse, capital A, capital B, capital C. Quando essas 3 denominações religiosas fizeram a tríplice aliança, no outro dia, palavra dele, né? Eu tiro a minha noiva. Aleluia. Glória a Deus. Sendo uma coisa, tem que ter cuidado para não dar o nome das cidades. 2 cidades já estão de namoro, acertando. Só falta outra. Quando houver uma certa paz que estão tentando fazer, ela vai sair. É aquela paz que o apóstolo Paulo fala, quando disserem que há paz e segurança. Você sabe muito bem a Bíblia, né? Então, o Senhor tira a sua igreja. Outra coisa que o Senhor me disse foi o seguinte, quando era uma coisa que nós, os pastores, fazemos aos olhos de Jesus errado, ele dizia assim, os teus colegas, é o que você ouviu. Agora, quando era uma coisa boa que nós fazemos, ele dizia assim, os nossos colegas. Talvez você não vai crer, pouco está me interessando se você está crendo ou não. Estou contando o que eu vi e ouvi. Ele disse assim, os teus colegas ensinam uma coisa que eu nunca mandei ensinar. O quê? Eles dizem, lógico, de fato, é alguns, não são todos, que eu só voltarei quando todo o planeta Terra for crente. Eu nunca disse isso. Quando o Evangelho for anunciado. E ele disse, hoje, na televisão, no rádio, a facilidade que há da pregação, e ainda ele disse assim, a igreja no primeiro século não tinha nada disso que vocês têm. A comodidade. Há denominações que se dão o luxo de ter aviões para os seus missionários. Quando é que, coitado do Pedro, do Paulo e do João, nenhuma bicicleta eles conheceram, imagina só. Bom, ele disse assim, não tem. Por isso, quando me convidaram para ir numa certa capital de um certo país, para orarem, para a queda, numa chamada janela, eu gosto muito de orar. E gosto muito, mas muito mesmo, da capital daquele país, porque lá está a joia do cristianismo, um homem de Deus, que Deus o conserve, não estou dando o nome, hein? Que Deus o conserve assim. E ele convocou uma oração mundial. Muita gente bonita foi e fizeram bem ir. E me perguntaram, eu disse, não vou porque Jesus disse que não tem um país que ele não tem os seus. Muitas vezes eu fui criticado, hein, quando eu dizia isso. Mas Deus, minha mãe dizia, meu filho, Deus é pai e não é padrasto. Não sei se vocês usam esse termo aqui. Usamos.
A seu tempo, ele mostrou. Quem diria, hein? Há uma revista publicada em Porto Alegre, chamada Meia-Noite, a coisa de uns 6 meses atrás, publicou Saddam, no Iraque, autorizando as igrejas cristãs evangélicas, eu não estou dizendo as católicas também foram autorizadas, só o mundo evangélico. Não estou menosprezando os irmãos católicos, ok? Está bem claro. Estou dizendo, só o mundo evangélico, 350 mil crentes. Eu não te mandei esse xerox? Não. Vou te mandar. Cobra que eu vou te mandar. Tem a fotografia do Saddam. Não estou fazendo propaganda para o Saddam, não. É o Saddam, a esposa, as filhas, os genros, antes de haver aquele problema que houve com os genros. Tendo em vista que a religião muçulmana não apoiou ele na guerra, em represália, ele decretou, porque ele é o Todo-Poderoso, né? Decreto plena liberdade religiosa, não sei por quanto tempo. E mandou, se você não sabe, é bom ficar sabendo, mandou toda a imprensa oficial ficar à disposição para imprimir 300 mil novos testamentos. Meu Jesus. Sabe o que é isso? A mão de Deus. Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado, com Deus não se brinca, com Jesus não se brinca, e com o Espírito Santo, nem de leve podemos pensar em brincar. Uma coisa que o Senhor me mostrou é o seguinte: florestas, deserto, a Sibéria, todos cantos e recantos, grupos de pessoas escondidas em cavernas, em grutas, em meio da floresta, no deserto, orando. Ele disse, eu já tenho os meus nos 4 cantos da terra. Amém. Oh, glória. Aleluia. Eu disse isso em 86, foi muito criticado. Outra coisa, você é mulher que está me ouvindo? Preste atenção. Jesus disse assim, a minha igreja tem crescido e prosperado porque 70% da minha igreja é composta de mulheres que oram e jejum. Você que é pastor, preste atenção de agora em diante, quando você convoca uma reunião de oração, você vai ver, só aparece 30% de homens. O próprio, aquele homem de Deus lá na Coreia, ele fez o trabalho dele, não foi com homens não, foi com mulheres. É verdade. Não estou dando o nome de ninguém. Pois bem, interessante que ele disse assim, você vai voltar, eu vou voltar. Eu me aproximei daquele túnel. Ele disse, sozinho não. Um anjo vai te levar. Aí o Senhor falou, e do meio daqueles anjos, por trás daqueles que estavam cantando, veio aquele tremendo personagem. Ninguém está medindo o tamanho, mas ele devia ter mais de 2 metros de altura, bem proporcional, ombros largos, cinto de ouro, espada do lado esquerdo, ele veio marchando, seus cabelos dourados abaixo dos ombros, veio marchando. Quando chegou a uma certa distância de Jesus, ele fez 3 vezes assim, veio novamente. Até quando chegou bem perto, ele sacou da espada e fez o que qualquer oficial, você é oficial das Forças Armadas, ou da polícia, você já fez isso na frente do seu oficial superior, traz a espada aqui, leva lá. Ele fez assim 3 vezes e depois ficou nesse sentido. E Jesus falava com ele, eu estava a uma certa distância, não dava para entender o que Jesus estava falando com ele. Era interessante ver que o anjo só fazia assim. Quando o anjo fazia assim, aqueles cabelos dourados, parece que eram de ouro, assim, que escorriam pelos ombros, né? E o Senhor deu o recado para ele, depois, sempre em posição de sentido, e a espada lá, né? Aí ele trouxe a espada aqui 3 vezes, colocou a espada na bainha, e ele não virou de costas. Ele saiu olhando para Jesus, marchando nesse sentido. Até uma certa distância, ele fez 3 vezes assim. Marchando de costa. De costa, ele não virou as costas para Jesus.
Assim como fazem os soldados quando vão colocar flores num túmulo, principalmente do famoso soldado desconhecido, né? É que eles fazem assim, depois saem marchando para trás. E interessante, nesse momento, o anjo aproximou-se de mim. Não sei como é que você vai entender, mas para ser mais claro, os seres celestiais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, eles não entendem, é o que você ouviu, o amor de Deus por nós. Aquilo tudo que Jesus disse para ele, que eu não, no momento eu não soube, fiquei sabendo depois, eu podia entender. Por que esse amor por ele? E as instruções que Jesus havia dado. Antes de sairmos, o Senhor ainda me disse uma série de coisas. Todos os países por onde eu tenho andado, por antecipação, ele me disse. E outra coisa, não te preocupes com o que vais comer ou vestir no dia de amanhã, porque eu colocarei, eu, o Senhor, ai de ti se pedires alguma coisa, só pede a mim, eu colocarei no coração da pessoa certa aquilo que tu vais posteriormente precisar. É o que tem acontecido. Eu recebo um convite para ir em certo lugar e tal, fico quieto. Eu não digo, eu não tenho dinheiro para passagem. Eu não sou bobo. É o que você ouviu, eu não sou bobo, não. Ele disse que não era para pedir, não peço, não. E nem estou pedindo agora, só estou te dando uma ideia clara o que é viver pela fé na carteira de Jesus, não na carteira dos outros. Ele está rindo, é isso mesmo. Então, sempre assim. Sempre tem sido assim. Eu viajo pelo mundo afora. Esse tempo que nós estávamos conversando lá em casa, tinha um grupo de amigos, e alguém disse, quantos países já visitaste? E eu comecei a rir, porque eu evito, sabe por quê? Um dia me perguntaram, eu disse, e alguém depois disse assim, orgulhoso. Puxa vida, não orgulhoso, perguntou, quem pergunta quer saber, né? E perguntou, eu fiquei quieto. Ontem aconteceu isso, você disse quantos? Eu evito, né? Mas a minha esposa estava perto, assim, é melhor ele dizer quantos que ele não foi. Deu para entender? Você vai ficar admirado agora. Eu dou aula num seminário lá em Porto Alegre. Pelo menos dava aula até pouco tempo, agora o tempo está escasso. A minha agenda cada vez mais superlotada, né? 86 e 87 não tem mais vaga nenhuma. 96, 97. 96 e 97, né? Porque os próprios pastores vão dizer, imagina só agora esse teu programa que é observado em muitos locais, quantos convites vão vir, tá? E seja bem-vindo, não tenho a menor dúvida. E aliás, se você quiser convidar o pastor João Carlos, o vai estar dele. passando aí embaixo, eu não sei se eu tenho liberdade para colocar a sua caixa postal. Perfeitamente. A caixa postal do pastor João Carlos, não vou botar telefone, ele nem tem. Não tem telefone. Não. Mas se você quiser fazer um convite para pregar na sua igreja, vai estar passando aí na tela, todos os dias vai estar passando. Perfeitamente. Bom, Jesus é maravilhoso, viu? É mais maravilhoso do que você pode pensar. Diz ele assim, estás preocupado porque vais voltar? Não, senhor, eu queria ficar aqui. E ele disse, você tem um determinado número de vezes para dar o seu testemunho. Quando completar esse número de vezes, eu te tomarei. Eu não sei quantas vezes. Por isso, quando alguém diz assim, pastor, só pode dar o testemunho de quantas vezes? Não é que eu sou bonzinho, não, eu sou esperto. Eu quero contar quantas vezes, né? Para completar a obra. Vai acreditando lá, né? Quem dera que ele contasse, né?
quando esse programa for lançado no ar, todos os cantos, que cada televisor fosse uma vez, já pensou? Oh, aleluia, né? Bom, então, meu irmão, meu amigo, amanhã eu vou contar com exatidão algo que eu não gostaria de contar. Sabe por quê? Durante 7 meses depois, do lado de cá, de madrugada eu levantava chorando, é o que você ouviu, chorando, de pensar a coisa terrível que eu vi nas orlas do terrível abismo, onde multidões mais numerosas, se você quer acreditar, acredite, senão o problema é seu. Multidões numerosas na orla do profundo abismo, rangendo os dentes, grunhindo, gemendo, gritando. Eu espero que você... Não estou lhe assustando, não. Só estou dizendo, Jesus Cristo é a solução. Amém? Deus te abençoe. Que Deus lhe dê unção e capacidade de sintetizar nesses últimos minutos que temos a experiência que o senhor teve até voltar para o seu corpo novamente. Amém. É uma alegria voltar a falar com os amigos. Que Deus ricamente te abençoe. A Bíblia está aí? É, a Bíblia do lado. Sempre a Bíblia do lado. O livro dos livros. Amém? A palavra do Deus vivo. Olha lá, a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra do Deus vivo. Amém? Amém. Não confunda as coisas. Meus amigos, ontem, entre a série de coisas que eu falei que o anjo recebera a ordem de me trazer. Você vai rir agora? O anjo chegou perto de mim assim, com aquela fisionomia, primeiro, uma fisionomia preocupada. No momento eu não podia entender, hoje eu posso entender. Os seres celestiais positivos, eu vou chamar assim, isto é, aqueles que trabalham com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles não são maus, nem podem ser, estão sempre ao lado do Santo, Santo, Santo. Eles não gostam de passar por aquele local onde o ser celestial tinha recebido ordem de Jesus. E eles são obedientes, eles não sabem dizer não. Por quê? Porque no local onde eu passei estão muitos ex-anjos caídos, ex-colegas deles, na época quando o diabo não era diabo. É o que você ouviu. O diabo era um anjo de luz, correto, trabalhava direitinho. Mas depois fez coisas indignas, como muita gente que hoje está pregando o Evangelho e amanhã faz coisa que não devia de fazer, hein? Não faça isso, por favor. Fique firmado na rocha. E o ser celestial chegou perto de mim e me segurou nas mãos. É o que você ouviu. Eu tinha um corpo distinto e consciência nítida. Aí é para rir mesmo. Ele colocou as minhas mãos no cinto dele, que ele grudou. Mesmo que eu quisesse tirar, não saía. Mesmo sabendo que as minhas mãos estavam presas no cinto, grudadas, como um imã, e olha lá a dedicação, hein? A responsabilidade. Ele examinou para ver se tudo estava bem. Sem dizer nada, viemos para a antessala, chegamos junto daquele túnel de cristal. Ele examinou novamente as mãos, não dizia nada. No rosto assim, estava estampada aquela preocupação, aquela responsabilidade. Começamos a descer o túnel. Quando chegamos do outro lado, no tal ponto branco que eu disse no primeiro programa, novamente ele examinou as mãos, sacou da espada e segurou firme no punho e atravessou aquele círculo branco. Quando aquela espada atravessou o círculo branco,
Era como se fosse, é uma comparação que eu estou dando, uma gigantesca tocha de raio laser. E o ruído, digamos, você já teve o privilégio de ver uma esquadrilha de aviões a jato de combate, quando quebram a barreira do som, aquele estampido, mais ou menos aquilo assim, aquele ruído. Blum. E começamos a retornar. Meus amigos, o que eu não vi daqui para lá, que ele não permitiu que eu visse, agora de lá para cá, eu estava vendo. As orlas, eu não vi o fundo do abismo. Lá no fundo é que é o inferno. Eu não vi o inferno. Eu vi as orlas do profundo abismo. Multidões e multidões, são mais numerosos do que os que